Boa tarde, povo lindo, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês uma história bíblica, a história da Páscoa, a festa da libertação. Sim, a Páscoa é comemorada em todo o mundo pelos cristãos. Se comemora na Páscoa a ressurreição de Jesus. Mas a história da Páscoa começa muito tempo antes. Vocês querem conhecer? Vamos lá? Pois é. A história da Páscoa começa no Egito, quando o povo de Deus era escravo do faraó. Muito tempo antes, o povo de Deus tinha se mudado para o Egito. E lá, eles eram benquistos, recebidos, até que eles começaram a crescer, e os faraós, com medo de que eles se rebelassem, tornaram eles escravos. E como escravos, eles estavam sofrendo há muito tempo lá. E um dia, Deus chamou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. Moisés, primeiro, não queria ir. Ele não queria a tarefa de ter que falar com o faraó para libertar o povo. Mas não teve jeito. Deus o convenceu e ele foi. E o recado que ele tinha que dar para o faraó era o seguinte: o meu Deus, o Deus de Israel, disse que é para você libertar o povo dele, deixar o povo de Israel ir embora em paz do Egito. O faraó estranhou: Deus de Israel? Eu não conheço esse Deus. Vocês não vão sair daqui não. O povo de Israel é nosso escravo e vai continuar sendo nosso escravo. Moisés tentou explicar para ele que era uma ordem de Deus e que ele deveria obedecer, senão coisas ruins iriam acontecer. Mas não teve jeito. O faraó não mudou de ideia. Então, aconteceu a primeira praga, onde o rio do Egito se transformou em sangue. Ninguém podia mais beber das águas do rio Nilo e das águas das outros rios, porque todas as águas eram vermelhas, gosmentas, que nem sangue. O faraó ficou desesperado. Chamou Moisés e disse: Moisés, por favor, você ora para o seu Deus e pede para ele mudar as águas para que elas virem de novo águas que o meu povo possa beber. E então eu vou deixar o teu povo embora. O Moisés assim fez. Foi, orou para Deus e pediu que as águas de novo voltassem a ser bebíveis. As águas que eram sangue se tornaram águas de novo. Mas e o faraó mudou de ideia? Vieram os magos do faraó e fizeram uns truques, umas mágicas, e o faraó disse: não vou deixar vocês embora não. Os meus magos também conseguem fazer isso. O povo de Israel vai continuar sendo escravo. E por causa disso, veio uma outra praga. E depois outra, e depois outra. Teve a praga das rãs, teve a praga dos piolhos, teve a praga das moscas, teve a chuva de granizo, teve os animais ficando doentes e morrendo, as pessoas cheias de feridas pelo corpo, teve a nuvem de gafanhotos que veio de fora e comeu todo o resto de comida que tinha, teve o dia que virou noite. E a cada praga que acontecia, o povo todo se desesperava. E Faraó chamava Moisés e pedia para ele orar para Deus e para tirar aquela praga. Se Deus tirasse aquela praga, ele deixaria o povo embora. Mas cada vez, depois que a praga acabava, o Faraó endurecia o seu coração e não mudava de ideia. Não teve jeito. Então um dia, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, hoje é o último dia que vocês serão escravos no Egito. Avisa todo o povo que hoje o meu povo deve fazer uma festa, uma grande festa que será a festa da libertação. Porque amanhã vocês vão embora da terra do Egito. Fala, Moisés, para as famílias se reunirem, sempre em família. Cada família deve matar um cordeiro. Uma pequena ovelha, um cordeiro de até 1 ano, que não pode ter nenhum defeito. Eles vão matar esse cordeiro e o sangue desse cordeiro, escute bem, todo mundo deve fazer isso. O sangue do cordeiro deve ser usado para pintar as portas, os umbrais e as vigas das portas com o sangue do cordeiro. E depois de passar o sangue no cordeiro, as famílias devem entrar na sua casa, ficar em casa e ali festejar em família a festa da libertação. Esta será a Páscoa do Senhor. Enquanto as famílias vão comer o cordeiro e festejar já antes
a libertação da escravidão do Egito, eles devem fazer pães, mas não pode botar fermento no pão porque não tem tempo para crescer o pão. Também vão comer ervas amargas, para lembrar que a vida aqui no Egito era muito ruim. E Moisés, depois que vocês forem libertos amanhã, que vocês forem embora, todos os anos, nessa mesma época, as famílias devem se reunir e comemorar a Páscoa, que é a festa da libertação da escravidão do Egito. Porque esta noite ocorrerá a última praga, mas vocês serão protegidos pelo sangue do Cordeiro, que estará nas portas. Assim Moisés fez. Ele saiu e avisou todo o povo. E os amigos dele também foram avisando de casa em casa. E as famílias israelitas fizeram o que ele tinha orientado. Cada família foi para sua casa. Cada família matou um cordeiro. Com o sangue do cordeiro passaram nas portas e, reunidos em sua casa, eles lembraram, com as ervas amargas, o tempo ruim que tinha sido como escravos no Egito. Com o pão sem fermento, eles lembraram que estava correndo tudo às pressas, que não dava tempo dos pães crescer. Com o cordeiro, eles lembraram quão bom é estar com Deus que os alimenta e os cuida. E eles sabiam que o sangue do cordeiro que estava na porta iria libertá-los da última praga, que era a praga da morte. E naquela noite, enquanto as famílias israelitas estavam festejando a Páscoa, a festa da libertação da escravidão do Egito, a praga da morte entrou pelas ruas do Egito e foi passando de casa em casa. E sempre que a praga encontrava uma porta e a porta tinha sangue do cordeiro, ela passava adiante. Mas se numa casa não tinha sangue do cordeiro na porta, a morte entrava e dali ela ceifava. Ela roubava uma vida, a vida do primogênito daquela casa. E nas casas dos egípcios não tinha sangue de cordeiro na porta, porque eles não acreditavam em Deus. Então, nas casas dos egípcios, houve muito choro, muita tristeza. Inclusive, na casa do faraó, que o filho dele mais velho morreu. E ele estava tão triste, tão angustiado, que ele chamou Moisés e disse: vocês vão hoje embora. Eu não quero mais saber desse povo aqui. E assim o povo foi. Foi a última noite que eles passaram no Egito. E a partir daquele dia, todos os anos, o povo se reunia em família e comemorava a Páscoa, a festa da libertação da escravidão do Egito. E passou-se o tempo e ano após ano, geração após geração, até que chegou Jesus. E Jesus era do povo judeu. E Jesus, todos os anos, junto com a sua família, comemorava a Páscoa, a festa da libertação da escravidão do Egito. Só que aí chegou esse dia especial. Chegou um ano em que Jesus não se reuniu com a sua mãe e seus irmãos, mas se reuniu com a sua família de fé, seus amigos queridos, seus discípulos. E ele se reuniu uns dias antes da Páscoa, do grande dia, onde todo o povo estaria reunido para comemorar a festa da libertação da escravidão do Egito, porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Então ele fez uma ceia especial com seus amigos. E naquela ceia, Jesus deu um novo significado para o pão e para o vinho. Porque o vinho lembrava a eles aquele sangue daquele cordeiro que tinha sido derramado e libertado o povo da praga da morte. Só que agora Jesus diz para os amigos deles, para os discípulos, que a partir daquele momento, o vinho que eles vão beber sempre os lembrará do sangue de Jesus, que será derramado por amor a eles. Da mesma forma, Jesus, quando estava comendo com eles, pegou o pão e, agradecendo, falou para eles que o pão agora teria um novo significado. Lembraria a eles do corpo de Jesus, que Jesus iria entregar por amor a eles. Os discípulos não entenderam de início, mas guardaram aquelas palavras no seu coração. E vocês sabem, aquela foi a noite em que Jesus foi preso. Jesus traído, foi preso, humilhado, machucado. E a partir dali, Jesus foi crucificado. E na cruz, crucificado, Jesus entregou o corpo dele por amor a nós. E na cruz, crucificado, o sangue de Jesus escorreu dos cravos
que eram os pregos que estavam na mão dele e nos pés, e o sangue de Jesus correu pela cruz, por amor a nós. E sabem, filhas, no momento em que Jesus estava morrendo na cruz, era o mesmo momento em que as famílias judaicas que não criam em Jesus estavam matando seus cordeiros para comemorar a grande Páscoa do dia seguinte. Os cordeiros estavam sendo mortos e Jesus estava morrendo na cruz. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava dando a sua vida por amor a nós. Mas Jesus não ficou morto, porque a Páscoa não terminava naquele dia. A Páscoa, que ia ser comemorada pelo povo judeu, o grande dia da Páscoa, ia ser no dia seguinte, de manhã. E naquele domingo de manhã, bem cedo, quando foi o dia que Jesus ressuscitou. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus para arrumar o seu corpo, elas não encontraram lá, elas encontraram anjos que disseram para elas: ele não está mais morto, ele está vivo. E elas ficaram alegres e contaram para os discípulos e contaram para todo mundo: ele não está morto, ele está vivo, Jesus ressuscitou, aleluia, ele ressuscitou. E então os discípulos e as pessoas que seguiam a Jesus entenderam que Jesus, o Cordeiro de Deus, a morte dele e a ressurreição dele estavam nos libertando da escravidão do pecado. E por isso, para nós, a Páscoa é um dia também de grande festa, onde as famílias se reúnem e comem e festejam a ressurreição de Jesus. Porque somente em Jesus nós verdadeiramente somos livres. Aleluia! Jesus ressuscitou. Uma abençoada Páscoa a cada um de vocês. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.